Você conversa com seus filhos ou você espera que eles te obedeçam? O silêncio que existe entre pais e filhos foi também retratado na série Adolescência da Netflix. E é um silêncio muito importante que traz pra gente reflexões. É claro que esse silêncio tem muito a ver com a sociedade na qual a gente vive hoje em dia, que é essa sociedade hipermoderna. Os filhos e os pais não têm conversado como anteriormente se conversava, mas turma, não adianta a gente falar, nossa, antes era muito melhor do que agora e ficar nessa nostalgia. Nós temos que entender que agora é assim e, portanto, a gente tem que se adaptar, não tem como voltar atrás. Existe sim um silêncio entre pais e filhos, mas esse silêncio tem uma série de conexões com a vida com a qual a gente vive. Quando, lá na série, a mãe se pergunta, será que nós fomos bons pais? Nós fomos bons pais, Ela pergunta para o marido, eles estão ali um pouco na dúvida se eles foram bons pais, levanta aquela questão, isso aí está no último episódio. Uma das coisas que eles apontam como terem sido bons pais foi que eles passaram a trabalhar mais, especialmente o pai, Ele passou a trabalhar mais e deu um computador que o filho queria, deu uma cadeira que o filho queria. Então, assim, dentro do quarto do filho havia, sim, uma estação de trabalho ou de jogos, enfim. Havia uma estação para acesso à internet do jeito como o filho queria. E aquilo dizia para os pais que eles eram bons pais. Não é só isso, mas eu estou usando isso como um exemplo. Especialmente porque eu quero tocar nesse assunto da materialidade, da objetificação de uma situação tão abstrata como ser bons pais ou não. Em dado momento, então, a mãe fala assim que às vezes ela via que ele tarde da noite, madrugada, estava com a luz acesa, ela com a porta fechada do filho, ela chamava a atenção dele, meu filho, desliga isso aí. E ele, sem falar nada, desligava. Mas ela não entrava no quarto para saber se ele tinha desligado ou não, e ela não entrava no quarto para saber o que é que ele estava fazendo, acordado até aquela hora, mexendo na internet. Esse é o abismo que existe. Os pais, me parecem, que nessa vida contemporânea, que muitos pais têm medo ou não querem exercer o papel que está ali predestinado a eles. Se decidiram ser pais, existe o ônus de ser pai e mãe. E existe o bônus também. Uma parte desse ônus, por exemplo, é os seus filhos não gostar de você, porque você limita tempo de tela, porque você não deixa ir na casa de um colega que você não quer que tenha amizade por determinadas razões, porque você coloca hora para ele voltar para casa, coloca uma série de regras. Isso faz os filhos não gostarem dos pais. Mas muitos pais não querem ter esse ônus, ou não querem, ou não conseguem lidar com esse ônus. A gente precisa pensar de uma forma mais profunda nisso, não dizer apenas que não querem. Isso faz parte do papel de pai e mãe, limitar, educar. Mas é cada vez crescente o movimento de eu parar de escutar meu filho ou minha filha, mas eu quero que ele me obedeça. E quando eu estava pensando sobre isso, me preparando para falar aqui para vocês, eu pensei o seguinte, que quando os filhos são bebês, que eles ainda não falam, a gente tem um esforço muito grande para entender o que eles querem dizer. E quando eles começam a falar, a gente para de escutar. E agora eu coloco a minha voz dizendo, me obedeça e ponto final. Os filhos também estão no seu papel de questionar aquelas decisões dos pais. Esse é o papel dos filhos, eles estão nesse papel certo. O nosso é de sustentar aquela nossa decisão. Mas, antigamente, sustentava-se com autoritarismo. Hoje, eu preciso sustentar com autoridade, que é diferente de é assim, ponto final e acabou. A autoridade, ela tem condições de escutar o outro, escutar os argumentos do outro, ter os seus argumentos do porquê
os limites e as regras são feitas daquela forma e por que que você quer e exigirá que o seu filho siga. O filho, gente, ele tá no lugar de não gostar daquilo. Ele tá no lugar de, às vezes, bater pé e querer ser diferente, querer que as coisas sejam diferentes. Mas cada um tem que saber muito bem em que lugar você tá. Então, uma das coisas, um dos temas que foram levantados por essa série é justamente essas dinâmicas familiares que nós temos hoje em dia, que são dinâmicas familiares de muito silêncio. É extremamente comum as pessoas estarem juntas, mas cada um no seu celular, e isso é extremamente prejudicial. Então, na série mostra, assim, uma surpresa de todo mundo numa revelação de que os pais não faziam a menor ideia do que se passava na cabeça do filho, de como que o filho pensava. E aí você se pergunta, como é possível você ter um filho em casa e não saber o que o seu filho pensa? Bom, antes de tudo, você tem que olhar para dentro da sua própria casa. Você sabe como o seu filho pensa? Que opinião ele tem sobre determinados assuntos? Que opinião ele escuta dos colegas? O que ele pensa da opinião dos colegas? O que ele pensa da sua opinião, que tem aí mais ou menos entre 25 e 35 anos de diferença da opinião dele? Isso é conhecer os filhos. Então é muito importante que a gente assuma o lugar de pais, assuma esse lugar de autoridade perante aquela criança, aquele adolescente, porque eles são nossa responsabilidade, eles não são criados sozinhos. Eles são um projeto coletivo. Eles são criados por todos ao redor, mas todos aqueles que têm corpo, que têm olho, que têm fala, que têm crítica, e não pelo todos que é o ninguém da internet. Mas, por enquanto, em muitas casas, é isso que acontece. Então, tá aqui a minha reflexão sobre a questão das dinâmicas familiares apresentada na série da Netflix.